Bem-vindo para assistir o Cine Curiosidades, onde estamos contando nossas escolhas para as 10 coisas que você perdeu em Homem-Formiga e a Vespa. Quantumania. Para começar nossa lista, estamos analisando as melhores referências, retornos de chamada e dicas de histórias futuras embalados dentro desta pequena aventura. Se você ainda não viu o último filme do Homem-Formiga, tenha cuidado com os spoilers à frente. Qual Vingador você levaria para o Reino Quântico? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Número 10. Depois de jogar o amigo de Scott, Kurt, em projetos de live action e animação, David Dasmalchian conseguiu se esgueirar sob o radar para interpretar todo um bebê obcecado, mas seu papel como a feliz e criatura viscosa não foi o cameo mais sutil que o filme teve. Uma das piadas mais engraçadas do filme envolveu um funcionário de café interpretado por Ruben Rabassa. O funcionário enganado apareceu anteriormente em Agents of S.H.I.E.L.D., interpretando um vendedor de balões que tinha um osso sério para escolher com a guerreira asgardiana, Sif. Se o show fosse canônico, poderíamos dizer que ele estava interpretando exatamente o mesmo personagem, mas de qualquer maneira, Rabassa tem um talento especial para papéis de desembarque, onde ele interage com super-heróis. Número 9. O lado cômico de Jimmy Woo, em um cameo engraçado, quando Scott estava em prisão domiciliar. O agente do FBI Jimmy Woo estava determinado a manter o Vingador na linha. Os dois bateram cabeças até que o Homem-Formiga finalmente cumpriu sua pena no final da frase. Woo mostrou que tinha uma mudança de coração quando perguntou se os dois poderiam sair para jantar ou algo assim. O Homem-Formiga foi relutante no início, mas definitivamente teve que adiar depois de ficar preso no Reino Quântico por 5 anos, graças ao estalo de Thanos. Isso significa que seu encontro em Quantumania pode ser a primeira vez que eles têm a chance de pegar uma refeição em meia década. A aparição engraçada de Woo também serviu um lembrete de que o Homem-Formiga perdeu muito tempo. Número 8. Referência divertida de Volta para o Futuro nos Vingadores. No jogo final dos Vingadores, ficou claro que Scott Lang é um grande fã da trilogia De Volta para o Futuro. Quando ele menciona que planeja salvar o universo, ele pergunta se é baseado em De Volta para o Futuro. Além disso, ao assistirmos Quantumania, podemos perceber que Hank Pym também ama filmes de viagem no tempo. Em uma cena, ele aumenta uma pizza usando seu Pintec, fazendo uma referência clara. Cena de Volta para o Futuro Parte 2, onde a comida encolhe e depois é hidratada novamente, assim como os Pym. Vemos os MCFLYS aproveitando a comida que muda de tamanho durante o jantar em família. Esperamos que o primeiro Homem-Formiga se inspire ainda mais na franquia e construa um overboard funcional para Scott. Número 7. Scott Lang nunca sai da prisão. Quase nos convenceu de que você mudaria seus caminhos, enquanto está preso na prisão de Kang. Scott menciona brincando que é a 4ª vez que ele está atrás das grades. Olhando para trás, percebemos que há um padrão emergindo. Toda vez que ele é preso, ele tem que esperar por liberdade condicional. No primeiro filme, ele é liberado da prisão com liberdade condicional, e depois é pego pela polícia e precisa encolher para evitar a captura. Abaixo da porta, Scott acaba em uma prisão de super-heróis após os eventos da Guerra Civil. Ele é liberado antes que o Homem-Formiga aceite um acordo para negociar sua 4ª vez atrás das grades. A história termina quando Scott concorda em roubar algo para Kang se o Homem-Formiga acabar na prisão novamente. Número 6. Como você lida com a rivalidade profunda de Darren e com a situação complicada de Cassie? A relação entre essa jovem heroína e aspirante a vilã estava confusa muito antes do antagonista se tornar o cabeça dura MODOK. Cross tentou matá-la enquanto estava vestido como uma abelha, mas sua rivalidade é muito mais intensa nas páginas dos quadrinhos. Em um ponto da história, a contraparte cômica de Darren fica gravemente doente e ele descobre que poderia melhorar se roubasse o coração de Cassie. Devido à sua exposição às partículas Pym, o vilão acaba pegando o órgão e deixando Cassie mal agarrada à vida. Felizmente, ela se recupera e até o derrota em uma batalha 1 a 1. Tanto o filme quanto os quadrinhos ensinaram a Darren uma lição importante: se ele tentar mexer com um Lang, ele vai seriamente se arrepender. Número 5. Scott alternativo é mordido por um zumbi e se transforma em um membro dos mortos-vivos, mas experimentos com a Joia da Mente dão à visão a habilidade de trazer o Homem-Formiga de volta à vida. Durante uma conversa em um quarto do Homem de Ferro, Scott Lang parece particularmente interessado em como seu antigo inimigo, Darren, funcionava. Embora Darren seja principalmente um rosto sem nome, o Homem-Formiga tem uma variante que definitivamente poderia se relacionar com ele.
A terceira parcela da franquia Homem-Formiga, intitulada Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, finalmente chegou. Agora, não só iremos compará-la com tudo que a Marvel Studios já produziu fora da franquia Homem-Formiga, mas também a compararemos com os 2 filmes anteriores em sua própria série. Então, como esta terceira parcela se compara aos 2 primeiros? Estou aqui para discutir isso sem spoilers. É claro, vamos falar sobre o Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, destacando os pontos positivos e negativos. Scott Lang foi salvo por um mágico há muito tempo, e logo depois o seu manto começou a flutuar nas rachaduras. Faziam piadas sobre o heróico Vingador, conhecido como MODOK, dizendo que se ele não se sacrificasse, talvez ele se desse bem com isso. Número 4. Da montagem de treinamento do Homem-Formiga. Para voltar, você precisava ser habilidoso, ágil, acima de tudo, rápido, deveria ser capaz de encolher e crescer em 1 centavo. Durante o treinamento de Scott para se tornar o herói que muda de tamanho, ele teve que aprender 3 principais lições em uma montagem: dominar como encolher e crescer rapidamente, como desferir um soco poderoso e como comandar as formigas para trabalharem juntas. Scott ficou tão bom em mudar de tamanho que era capaz de fazê-lo constantemente em uma batalha climática contra Kang. Depois que descobriu que Cassie roubou um terno, ele rapidamente ensinou-a a bater forte quando era pequena. E embora comandasse um exército de insetos inteligentes, Scott tecnicamente tinha um grande grupo do Homem-Formiga para construir um formigueiro juntos. Quem diria que sua pequena montagem de treinamento teria um tamanho tão grande impacto na quântica? Número 3, de Janet. Um paralelo perfeito com o enredo cômico do que você tem tanto pavor. Existe algo que eu nunca disse a você em todo o terceiro filme do Homem-Formiga. Ela estava morta, ela estava ocupada se rebelando contra a tirania de Kang no reino quântico. Janet a vê finalmente cair na dinastia inimiga depois de receber ajuda de alguns Vingadores. Scott e Miss Van Dyke já sabemos que todo o arco dela era uma versão remixada de uma história dos desenhos até no final do evento Invasão Secreta. Todos acreditavam que Janet estava morta, mas descobriu-se que ela estava presa no microverso depois que os Vingadores captaram seu sinal. Eles a ajudaram a derrotar um ditador e trazê-la para casa. Para Janet, adaptando elementos de sua rica história, não sou mais a mesma mulher que tinha 30 anos. Número 2. Neste lugar, que muda você. Há 2 novas reviravoltas nos momentos mais icônicos do Homem-Formiga. Logo após Cassie se transformar em uma forma gigante, Scott expressa seu orgulho e espanto por sua filha, reutilizando uma linha emocional que disse a ela no final do jogo, quando percebeu que ela tinha 5 anos a mais que antes. Durante a mesma conversa, a filha de Scott menciona que tem um desejo por linhas que o Homem-Formiga costumava dizer. Ele faz um pedido de frutas cítricas depois de crescer em guerra civil. Além disso, um dos retornos de chamada mais emocionantes ocorreu quando Scott pensou que poderia perder tudo no reino quântico. No entanto, o som da voz de Cassie foi suficiente para dar a ele um segundo vento. Esta é a segunda vez na franquia que a vida de Scott foi salva por sua filha. Número 1. Em seguida, na cena pós-créditos, é revelado que um conselho de reis está mantendo o controle sobre aquele que foi exilado para o reino quântico. Alguns de nós sabem que novos mundos significam apenas uma coisa: novas terras para serem conquistadas. Eles não parecem se importar tanto que o forasteiro morreu. Sabemos que o Kang quântico não era exatamente o cara mais legal ao redor. No entanto, e se houver outro motivo pelo qual suas variantes são tão casuais sobre sua morte? Nos quadrinhos, uma versão de Kang chamada Immortus ficou preocupada com suas variantes. O Sinister Mastermind manipulou eventos para que a maioria de seus homólogos acabasse morta. Existe a possibilidade de que um ou mais Kangs no MCU desejem que a maioria das variantes seja eliminada um ao outro. Quando a poeira baixar, a última posição de Conquistador estaria livre para dominar o multiverso. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever e tocar o sino para ser notificado sobre nossos vídeos mais recentes.